Bom dia, professor, colega de sala. Nosso grupo é composto por 7 integrantes. Eu sou a Vitória e o tema do nosso trabalho é embargo de terceiro. Mas antes de começarmos a falar para medir os embargos de terceiro, vale salientar que eles estão dispostos nos procedimentos especiais. Procedimentos especiais partem do pensamento de ajustar a forma ou objeto da ação, estabelecendo uma conexão harmônica entre os trâmites processuais, havendo, portanto, a configuração do direito material que se pretendia se fazer reconhecer ou se efetivar. Pelo Código de Processo Civil, há 2 tipos de procedimento: o de jurisdição contenciosa, que se refere à solução de litígios, e a jurisdição voluntária, que se refere a apenas a administração judicial de interesse privado, não litigioso. Mas e os embargos de terceiro, o que são? São ações judiciais propostas por pessoa que não faz parte do processo, mas teve constrição ou ameaça de constrição a algum bem que esteja em seu direito ou em sua posse. Os embargos de terceiro estão disciplinados nos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil. Bom dia, professor. Bom dia, classe. Tudo bem? Para o nosso último seminário de Direito Processual Civil, eu trouxe para vocês esse livro, João Roberto Parizato, e vamos falar um pouquinho da doutrina, do que ele traz a respeito dos embargos de terceiro. Como os meus colegas já disseram, embargos de terceiro envolvem alguém além das partes, autor e réu. Alguém estará comprometido, alguém estará envolvido nesse processo. E o que isso pode acontecer, o que isso pode trazer para esse terceiro? Por exemplo, uma esposa, uma pessoa de união estável, um inquilino e assim por diante. Essa questão dos embargos de terceiro é exatamente uma forma do terceiro tentar se proteger do que está acontecendo no processo onde ele está envolvido. Aqui no livro, o autor diz assim: é regra legal que a sentença faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Logo, quem sofrer ameaça de turbação ou esbulho na posse de seus bens, sem ser parte do processo, onde for determinada a apreensão, poderá valer-se dos embargos de terceiro, visando liberar o bem da constrição. Então, esse embargo, ele é uma forma desse terceiro se proteger e não ser lesado na sentença do processo das partes onde ele foi envolvido. Esse autor traz para nós a legitimidade de quem é considerado terceiro. Então, ele cita algumas pessoas, como o herdeiro, o cessionário na compra e venda, né? O herdeiro possuidor, anteriormente, foi o herdeiro que ainda não registrou formalmente, né? Mas esse outro herdeiro já é o possuidor. O donatário, o assistente, o filho, o comprador com escritura ainda não registrada e a genitora do executado. Todos esses têm legitimidade, de acordo com o nosso livro em questão, para opor embargos de terceiro com o objetivo de retirar o seu bem ou se excluir do processo. De acordo com João Roberto Parizato, existe um prazo para oposição a esse embargo. Ele fala que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo do conhecimento, enquanto não transita em julgado a sentença, e no cumprimento da sentença ou no processo de execução em até 5 dias após a ajuização da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. João Roberto também mencionou jurisprudências, que a Isa e o Fabi trouxeram para nós. Mas só para mencionar o que foi dito no livro, ele fala a respeito de uma filha que está sendo lesada, que mora na casa com os filhos e ela não perde esse bem.
também cita para nós que a penhora do imóvel não pode prejudicar uma venda que está sendo realizada. Então, esses são um dos casos que já estão na jurisprudência e a gente já conhece a forma de consideração e julgamento. Bom dia, doutores. Bom dia, professor, mestre Diogo Nogueira. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso seminário que ocorre todo semestre e no qual eu sou muito feliz em fazer parte. Bem, o meu grupo foi destinado a falar sobre uma ação chamada embargo de terceiro, como relatado na introdução pela doutora e colega Vitória, no qual ela fez um apanhado de todo o estudo e colocou nessa primeira parte. A mim cabe trazer para os doutores uma visão doutrinária e a escolha foi pelo professor autor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Em sua obra, ele faz uma distinção pela confusão que há entre nós, acadêmico, dessas duas ações, os embargos de terceiro com a ação possessória. Os embargos de terceiro, ele fala que pressupõe a apreensão judicial, no qual a sua realização por um oficial de justiça. Neste caso, a perca ocorre por uma determinação judicial. Já nas ações possessórias, como o esbulho, ou a turbação ou a ameaça, não se deriva de um ato judicial, mas no particular ou poder público, não proveniente de decisão judicial. Trago essa distinção para os doutores por haver essa grande confusão e acreditar que é de suma importância para os nossos estudos. Muito obrigado, que vocês sigam aí com a apresentação dos demais integrantes do meu grupo. Obrigada mais uma vez. Bom dia, professor, bom dia, classe, tudo bem? Bom, para complementar o nosso trabalho, então agora eu vou trazer aqui para vocês um julgado referente ao embargo de terceiro recente, agora do dia 15 de abril de 2021, e é uma apelação feita em embargo de terceiro pela União. O que aconteceu? Em 2096, a União ela entrou com um processo de execução fiscal contra uma empresa e já fez a inscrição dessa empresa em dívida ativa. Acontece que na Justiça do Trabalho, essa empresa também estava sendo processada e ela tinha um imóvel. E em 2013, o imóvel dessa empresa foi adjudicado pelo reclamante na ação trabalhista. Então, esse imóvel passou da empresa para o reclamante, o ex-empregado dessa empresa, como pagamento da ação trabalhista. E aí, a União foi e pediu o reconhecimento de fraude à execução referente a essa adjudicação, alegando que o processo deles era, e tanto o processo quanto a inscrição na dívida ativa, era anterior à ação trabalhista e que, por isso, o imóvel deveria ser da União, desse processo da União, para garantir esse processo. Os atuais proprietários do imóvel, que eram os autores da ação trabalhista, eles entram com um embargo de terceiro, alegando que, olha, não houve fraude à execução, o imóvel foi adquirido por adjudicação. Então, como o embargo de terceiro foi julgado procedente, e o juízo declarou que não houve fraude à execução na adjudicação do imóvel, a União apelou para o Tribunal Superior, pedindo então novamente a decretação, falando que houve sim fraude à execução e a apelação da União nesse embargo de terceiro não foi provido, foi julgado improcedente, porque assim como o juízo de primeiro grau, o juízo de segundo grau também entendeu, pela preferência do crédito trabalhista em relação ao crédito tributário. Bom dia a todos, bom dia, professor. Esse julgado que eu estou trazendo agora se trata de uma apelação em embargo de terceiros, julgado pelo TRF da Terceira Região, e os fatos da ação principal ocorreram sob a vigência do Código de 73. E do que se trata essa ação? Então, houve a condenação de uma pessoa jurídica numa ação civil pública
por danos ambientais, e na fase de execução houve uma penhora de um imóvel de uma ex-sócia. Então essa ex-sócia entrou com um embargo de terceiro, primeiramente por ela não fazer parte da ação principal, né? E segundo, para ela provar que não houve fraude de execução e desconstituir a penhora que caiu sobre o seu imóvel. E de acordo com o CPC de 73, o artigo 593, inciso 2º, diz que se configurará a fraude à execução quando já houver demanda contra o alienante. E também a súmula do STJ 375 diz que o reconhecimento de fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. E nesse caso em concreto, não havia registro de demanda nos imóveis alienados pela embargante, e que também a citação da pessoa jurídica ocorreu posteriormente à venda do imóvel, implicando em desconhecimento de que havia uma ação civil contra ela. Então não existe elementos suficientes que liguem a venda do imóvel para a ex-sócia com a ação que ela sofreu, a ação civil que ela sofreu. E também não tem como se presumir a má-fé nesse caso, né? A má-fé não se presume, ela só pode ser alegada quando provada, e nesse caso não foi provado que houve má-fé. Dessa forma, foi provido o recurso da apelante, e isso foi julgado no tribunal, porque ela já tinha perdido na primeira instância, então ela apelou, né? Esse embargo de terceiro já é uma apelação para o TRF, e o TRF reconheceu que não houve fraude, né? Nem má-fé, então foi provido o recurso dela. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Tudo bem com vocês? Eu vim trazer uma decisão para vocês hoje sobre embargos de terceiro. Decisão essa de 2/9/2020. Se trata se são cabíveis embargos de terceiro contra a penhora de imóvel ainda não entregue pela construtora. O entendimento da súmula 84 pode ser aplicado no caso de comprador que só não entrou no imóvel porque ele ainda não foi entregue pela construtora. Nessa hipótese, segundo o colegiado, mesmo sem a posse do imóvel e o registro público do contrato de compra e venda, é possível a oposição de embargos de terceiro nos termos da súmula. Os ministros mantiveram um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que desconstituiu a penhora de imóvel adquirido por uma empresa e que ainda não havia sido entregue pela construtora. A construtora negociou o imóvel com a consumidora. O contrato foi desfeito e a compradora entrou na justiça para reaver o que havia pago. No âmbito dessa ação, foi determinada a penhora do imóvel para garantir o pagamento. A empresa que adquiriu a unidade, negócio formalizado antes do ajuizamento da ação em que se deu a penhora, após embargos de terceiro, e conseguiu desconstituir a constrição sobre o imóvel. No recurso especial, a primeira compradora, autora da ação, sustentou que não seria possível a aplicação da súmula 84 e que não haveria motivos para a desconstituição da penhora, uma vez que a empresa desconstituiu o dever legal de promover o registro público do bem. Alegou ainda que a simples existência da promessa de compra e venda não é suficiente para a procedência do pedido formulado em embargo de terceiro. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegações de posse, advinda do compromisso de compra e venda, ainda que o imóvel disputado não tenha registro e esteja em fase de construção, pelo qual não se cogita fraude à execução ou má-fé da parte adquirente. Isso disse que a jurisprudência do STJ é pacífica na direção de permitir os embargos de terceiro nessa hipótese. Esse terceiro interessado, que foi a outra empresa, entrou com embargo de terceiro contra a penhora do bem, alegando-se que foi entendimento da relatora do caso, que mesmo que ele não tenha registrado, ele comprou aquele imóvel de boa fé. Entende-se que a posse dele é justa e entendeu-se pelo provimento da ação. Mas é isso, gente. Muito obrigado.
A minha parte mais prazerosa desse trabalho foi primeiro aprender com os colegas e concluir esse trabalho. A Vitória ela introduziu ao tema esse remédio processual dos embargos de terceiro. Ela abordou o ordenamento jurídico, trouxe também para nós o conceito desse remédio processual e essa relação jurídica, onde esse terceiro é possível intervir num processo a fim de obter sentença que seja favorável aos seus interesses. Logo em seguida, nós tivemos as visões doutrinárias, né? Primeiro com a Gisele, trazendo do Marcos Vinícius Rios Gonçalves essa distinção entre ação possessória e embargos de terceiro. O primeiro não proveniente de decisão judicial, como ele apresentou, e o embargos de terceiro, perda da posse, ocorre por uma determinação judicial. A Ana Cláudia, nossa Aninha, ela trouxe também do João Roberto Parizato a legitimidade de quem pode se opor, né, num embargo de terceiro. Também a posição desse doutrinador que quem sofrer essa ameaça da posse dos seus bens, sem ser parte do processo, poderá valer-se dos embargos de terceiro a fim de liberar o bem. E imediatamente foram apresentados os julgados. A Isabela trouxe essa apelação de embargos feita pela União, né, um imóvel que foi adjudicado numa reclamação trabalhista e foi julgado procedente, né, a União apelou, como ela apresentou ao STJ, mas não foi provido e foi julgado improcedente essa apelação. O Fabiano ele trouxe uma apelação de embargo, um julgado com base no CPC de 1973, do TRF da terceira região, onde houve a condenação de uma pessoa jurídica por danos ambientais. A ex-sócia entrou com embargos de terceiro para desconstituir a penhora que caiu sobre o imóvel dela. E foi provido o recurso da apelante na apelação ao TRF, exatamente baseado na súmula do STJ 375, que nesse caso concreto não havia registro de penhora conforme o inciso 2, né, do artigo 593. O David ele trouxe um julgado também de embargos contra uma penhora de imóvel que ainda não entregue pela construtora. Então, o entendimento do STJ, pela súmula, que pode ser aplicado a comprador que não entrou no imóvel, porque não foi entregue pela construtora. É possível, sim, um embargo de terceiro, né? No caso concreto, foi admissível esse embargo de terceiro e tem uma jurisprudência pacífica a permitir embargos nessa hipótese. Então, teve o provimento da ação. Queria agradecer a todos, né, pela contribuição, pelo carinho de estar nos ouvindo e agradecer ao professor Diogo, né, pelo empenho, pela dedicação e pela forma tão gostosa de tornar as nossas terça-feiras. Então, em nome de todos do grupo, eu agradeço e desejo aí um bom término aí do seminário.